Hoje, depois de 5 meses falando sobre essas 8 visões de Zacarias, nós gastamos 21 aulas. Eu fui olhar hoje, para ver quanto tempo nós gastamos para falar sobre cada uma das 8 visões. E antes de, nós ainda não terminamos o capítulo 6 de Zacarias, que depois da 8ª visão que nós vimos na última aula, tem não uma visão, mas tem uma espécie de ato profético que Deus manda fazer uma coroa e colocar em cima da cabeça de Josué, o sumo sacerdote. E aí vai ter uma profecia muito, uma profecia tremenda, pouquíssimo conhecida. A gente não... Aliás, o livro de Zacarias tem algumas passagens de Zacarias que são bem conhecidas. Capítulo 4, que fala que não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. E tem algumas outras passagens de Zacarias, a profecia que Jesus ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Tem profecias no final de Zacarias sobre a segunda vinda. Tem algumas partes de Zacarias que são bem conhecidas, mas eu mesmo não tinha me aprofundado nessas 8 visões. E acho que se você vem acompanhando, se você tem acompanhado esses estudos, eu acho que você concorda que realmente grande parte do que Deus revelou nessas visões é muito pouco conhecido, muito pouco comentado, Então, são profecias que nós não conhecemos muito bem. Mas agora, antes de seguir para essa profecia de Zacarias 6, que é uma das profecias mais... como é que eu posso falar? Qualquer profecia sobre Jesus é fantástica, Mas essa profecia, que não vai ser nosso assunto hoje, mas antes de ir para essa profecia de Zacarias 6, que é uma das profecias mais impressionantes sobre Jesus, e também quase nunca, eu me lembro de ter ouvido o Derek Prince falar sobre essa profecia, não que outras pessoas não tenham estudado, mas eu mesmo não tenho visto quase ninguém falar sobre essa profecia de Zacarias 6. Então é uma profecia muito especial, muito importante sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. Mas antes de falar sobre isso, eu achei que seria muito importante, depois dessas aulas, falando sobre cada uma individualmente, cada visão individualmente, eu acho que é muito importante agora a gente fazer uma síntese, a gente fazer um resumo de tudo que essas visões mostram, porque tudo indica que essas visões foram dadas numa sequência só, numa noite. Zacarias nem sabia o que estava acontecendo, Deus mandava levantar os olhos de novo, tinha acabado uma visão, já começava outra. Então Deus mostrou muita coisa nessas 8 visões para Zacarias, e cada visão, como nós vimos, tem uma mensagem, tem um recado, tem algo específico. Porém, o conjunto delas, Deus deu as 8 numa noite só, porque tinha um recado bem complexo e bem completo, mas tinha um recado para Zacarias dar para o povo de Israel. Então, esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos procurar com a ajuda de Deus, e é claro que sempre estamos só tocando em alguns pontos. É claro que tem muito mais para ser descoberto, muito mais para ser garimpado aqui. Deus vai revelando na medida que é necessário, mas realmente nós estamos desejando ver agora o conjunto das 8 visões e o que Deus quis realmente mostrar para o povo daquela época. Vamos orar e pedir a ajuda de Deus, que só Ele pode nos dar revelação. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, queremos ser como esses Teus servos, como Zacarias, como Daniel, como tantos outros, que queriam entender o Teu plano, queriam entender o que o Senhor queria mostrar. Em cada visão, praticamente, Zacarias pergunta para o anjo, mas o que isso significa? Ele não ficava contente em ter uma revelação, ver uma visão maravilhosa, mas não saber o que significa. E nós temos essas visões, não estamos
vendo com nossos olhos a imagem, aquilo que o Senhor mostrou para ele, mas nós temos a descrição da visão, ela está aqui diante de nós na Bíblia, mas nós precisamos do mesmo jeito de perguntar, Senhor, o que significa? Não só para a época de Zacarias, mas para os nossos dias. E pedimos a tua ajuda, que ao olhar para essas 8 visões como um conjunto, que nós possamos entender melhor aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos olhar essas 8 visões da seguinte maneira. Tem as 3 primeiras, formam um conjunto. Depois nós vamos ver a 4ª e a 5ª, né, as próximas 2, formam um conjunto. E depois as últimas 3. Então, 8 visões em 3 grupos. 3 visões, 2 visões e depois mais 3. Então, nós vamos procurar agora ver nesse conjunto, de cada conjunto desses 3 conjuntos de visões, esses subconjuntos, e depois procurar entender alguma coisa sobre o todo, sobre o que Deus quer mostrar, o que Deus quis mostrar, o que Ele quer mostrar hoje. Vamos sempre lembrar do contexto histórico. Deus estava tratando com um povo, um pequeno remanescente que tinha saído do cativeiro. Deus mudou o tempo, a gente fica pensando nesse momento que nós chamamos de um momento kairos, um momento muito especial. São vários momentos na história. Se olhar para a história relatada na Bíblia, ou mesmo para a história que estudamos, a história das nações, a história do mundo, dos povos, a gente sempre vê que durante muito tempo nada muito significativo muda. Durante séculos, décadas, né? Hoje nós estamos vivendo uma época que as coisas mudam mais rápido. Durante grande parte da história, as coisas continuavam iguais por séculos, muitas vezes. Mas chegava o momento de mudança. Às vezes era uma mudança para melhor, às vezes era uma mudança para pior. Mas são momentos de mudança. Então, durante muito tempo, Deus estava tratando com o seu povo que não estava sendo fiel a Ele, avisando, mas chegou um momento ruim na história deles, que era o cativeiro. Tempo de Jeremias, especialmente, relata isso. Então, chegou o momento, depois de muito aviso, foi algo que aconteceu em várias etapas, várias levas, mas chegou o momento e consumou com a destruição de Jerusalém, do templo, e a remoção definitiva do rei, a morte do rei, do último rei de Judá. Então, houve esse momento muito histórico, semelhante também à destruição de Jerusalém depois do tempo de Jesus, no ano 70. Então, nós temos momentos terríveis, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são épocas muito escuras, né, na história, são épocas terríveis, né? E, em contrapartida, tem épocas em que as coisas mudam para o melhor. E não acontece essa mudança, tem um momento da virada. Por exemplo, na nossa história recente, a gente considera muito assim, a queda do Muro de Berlim em 89 como uma coisa simbólica. Nem tudo virou maravilha depois dessa queda do Muro de Berlim, mas foi um momento histórico em que o poder, aquela força de segurar as nações que a União Soviética tinha sobre a Europa e sobre o seu próprio povo, foi quebrado. Hoje, a gente olhando para a história, o que tem acontecido desde então na Rússia, a gente percebe que é mais ou menos como a história das nações, que Babilônia cai, mas levanta um outro império no seu lugar. Depois a Pérsia cai, mas a Grécia vem no seu lugar, como aquelas revelações para Daniel. Então, tem momentos de melhora, mas até que Jesus vem, essa melhora muitas vezes não traz uma solução, não traz uma definição total.
Então nós estamos no contexto histórico de um momento muito especial na história de Israel, quando Ciro deu aquela ordem para que quem quisesse, quem tivesse desejo, quem fosse tocado por Deus, poderia voltar. E tem um retorno desse remanescente para Israel e o empreendimento imediato em reconstruir a casa de Deus. Então, todas essas 8 visões foram dadas depois que o templo já tinha começado o trabalho de reconstrução do templo, mas depois tinha tido um período de 16 anos de interrupção, mas nessa época eles já tinham recomeçado a reconstrução da casa de Deus. Então é nessa época, mais no começo no começo do retorno, da retomada da construção do templo. Então todas essas 8 visões foram dadas alguns meses depois que eles recomeçaram a construir. Então, as primeiras 3 visões, vamos só lembrar assim, da primeira visão, que ela é muito significativa, e comentamos isso na última aula, que a primeira e a última visão, elas são complementares. Então, na primeira visão, Zacarias vê um homem montado num cavalo, e esse homem depois aparece como o anjo do Senhor, e que nós entendemos em muitas passagens bíblicas que o anjo do Senhor, geralmente até escrito na nossa Bíblia com letra maiúscula, esse anjo do Senhor como um anjo diferente, como um anjo que realmente representa a Deus, e muitas vezes quando é descrito, como em Daniel 10, ele aparece com a aparência dele, como descrições do Filho de Deus. Então nós entendemos que é uma visão de Jesus na sua forma assim, ele tomou um aspecto da forma humana, ele aparece como um homem montado, mas ele não é homem ainda, porque não tinha acontecido ainda a encarnação. Mas esse anjo, né, esse homem que é Jesus, ele está montado num cavalo, e ele tem muitos cavalos, várias cores depois dele. E esses cavalos, né, Jesus, ele vem em Apocalipse 19 como o chefe do exército de Deus. Né? A segunda vinda em Apocalipse 19 é descrita como Jesus vindo montado num cavalo e exércitos atrás dele. E ele vai estabelecer seu reino, ele vai dominar todas as nações, ele vai sujeitar todas as nações. Mas aqui nessa visão de Zacarias, não é uma visão ainda de guerra. Vimos que a 8ª visão, com carros de guerra, já tem mais semelhança com guerra. Mas essa primeira, na visão de Zacarias, ele vê esse homem como sendo chefe de um grupo de cavalos, que seriam anjos, que tem a missão não ainda de conquistar, de fazer alguma mudança. A função na primeira visão é apenas de informação, de levantar um relatório. Que Zacarias pergunta, quem são eles? E a resposta são esses que vão por toda a terra. E aí eles trazem um relatório nessa visão. E eles falam com o Senhor, eles falam com Deus, com o general, com Jesus que está no cavalo, ou com Deus. Assim, as visões muitas vezes não separam isso, mas eles trazem um relatório dizendo que toda a terra está em paz, tudo está tranquilo. Parece uma notícia boa, mas esse anjo que é Jesus, esse homem que está no primeiro cavalo, esse chefe daqueles que foram percorrer a terra, ele faz logo em seguida uma espécie de reclamação. Ele fala com Deus até quando? Ele não gostou da paz que havia sobre a terra, ele não gostou sobre a tranquilidade. Por quê? Porque ele diz, Senhor Deus, até quando o Senhor vai ficar irado com teu povo, que faz 70 anos, que está no cativeiro? Não vai mudar essa situação? Qual que é a situação
que incomodou o anjo ou Jesus quando veio o relatório, o que estava errado? Todo mundo gosta de ter paz, mas o que incomodou foi o fato de que o povo de Deus estava assim, voltando uma pequena parte da Babilônia, mas assim, todo aquele estrago, toda aquela situação em que aparentemente, esse ponto é muito, muito importante para a gente entender, porque a sensação e a aparência da situação quando o povo de Israel, quando o povo de Judá foi para o cativeiro, é que Deus tinha rejeitado o seu povo. Lembra da oração de Daniel, em Daniel 9? Ele falou assim: Deus, nós pecamos sim, mas o Senhor vai ficar, o Senhor vai rejeitar, o Senhor vai nos abandonar, o Senhor vai abandonar o teu propósito. A questão de Daniel não era tanto assim, coitadinho de nós estamos sofrendo, mas ele disse: Senhor Deus, é o teu nome, é o teu plano, como é que fica? Jerusalém em ruínas, a casa do Senhor, tudo... Sim, nós retrocedemos, nós perdemos o pouco que tinha. E aparentemente Deus tinha ido embora, Deus tinha desistido, aparentemente. A ideia era que o povo não era mais o povo escolhido de Deus, não era mais o instrumento que Deus ia usar na terra. Eu quero que você preste bem atenção nisso, porque o que Deus fala nessas visões, principalmente nessas 3 primeiras, ele enfatiza muito: não, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar a escolher. Na verdade, Deus nunca desescolheu, Deus não deixou, Deus não desistiu do seu povo. Mas isso que eu falo assim, parece, né? Deus deixou o povo porque eles tinham abandonado, mas ele estava tratando, ele queria trazer o povo de volta. E Deus está falando, então, nessas visões aqui, eu queria só enfatizar esse começo da primeira visão, porque ela é muito importante para a gente entender o teor, para a gente entender a direção, o coração de Deus nessas revelações todas, da primeira até a última. O coração de Deus é: eu não abandonei meu povo. Eu não abandonei, eles me abandonaram, eles foram infiéis, mas eu não abandonei, eu não vou largar, eu vou trazê-los de volta. Isso os outros profetas já tinham falado, muitos profetas tinham dado essa mensagem de que Deus trata sim com o pecado, Deus trata sim quando o povo não mantém aliança, não mantém relacionamento com Ele, Deus abandona mesmo até um certo ponto, porque esse abandono de Deus é para tratar conosco, mas Ele promete, Ele não vai desistir. Então, rapidamente, vamos resumir quais são as conclusões, porque em cada visão, que nós já estudamos individualmente, então não vou repetir, mas cada visão tem algo que Zacarias vê, é uma visão. Então, todas essas visões, ele vê alguma coisa. Às vezes é uma coisa pequena. Na terceira visão, ele só vê um homem saindo para medir. É a única coisa que ele vê. Na segunda visão, ele vê 4 chifres. Então, ele vê alguma coisa, mas em cada visão, Deus explica e Deus dá uma mensagem. Então, o que nós queremos focar hoje assim, é na mensagem que sai dessas visões. Qual é o teor? Quais são as conclusões que nós podemos tirar? Então, vamos só repetir isso. Então, a primeira visão, ele vê os cavalos, eles trazem um relatório, está tudo em paz, e o Jesus, né, sobre o primeiro cavalo, ele pergunta para Deus: até quando o Senhor não vai voltar a ter compaixão, a escolher, a ser favorável, a abençoar o teu povo? Essa é a primeira visão. A segunda tem 4 chifres, que são os chifres que dispersaram, que destruíram o povo de Israel, mas tem 4 artesãos que vêm para derrubar, para tirar. Os 4 chifres representam as nações que subjugam, que é a sucessão de reinos humanos que
subjugam, que oprimem, que representam os reinos humanos. Então, em todas essas visões, nós vemos esse confronto entre esse sistema humano. Na primeira visão, Deus fala assim: sim, eu estou irado com essas nações, que eu permiti que eles julgassem o povo de Israel, mas eles foram muito além e agora eu estou irado com eles, com essas nações, e não mais com o meu povo. Daí tem os 4 chifres e os 4 artesãos, e nós vimos que o artesão representa não uma outra potência, mas uma coisa inteligente, uma coisa pequena, aparentemente não tendo poder, mas Deus vai usar algo subterrâneo, algo invisível, algo não muito aparente, para derrubar essas grandes potências. A segunda e a terceira é esse homem que vai medir Jerusalém e vai mostrar assim: Jerusalém não vai caber dentro dos muros, Jerusalém vai ser enorme, Jerusalém vai estar cheio de gente e Deus vai abençoar não só Jerusalém, mas as outras cidades. Então, falando de abundância. Então, essas são as 3 visões, e aqui eu coloquei assim, quais são as coisas que Deus promete fazer, quais são as conclusões dessas 3 visões. Então, a primeira coisa é que Deus está falando que vai restaurar, eu resumi aqui colocando a sorte de Sião. Sião representando, né, a casa de Davi, Sião, Jerusalém, né? Mas Sião é muito usado como símbolo de Jerusalém, como a cidade de Davi, o reino de Davi, o reino de Deus, e representa toda a nação. Então, Sião tem é a mesma Jerusalém, mas muitas vezes é usado num sentido mais abrangente, mais simbólica, né, do que só Jerusalém. Então, restauração da sorte de Sião. Lembra o Salmo que fala assim: Senhor, restaura a nossa sorte. Nós estamos na Babilônia, restaura-nos. E a restauração tem sido um clamor durante os séculos da igreja, porque as pessoas que buscam a Deus, mesmo quando a igreja é forte, é grande, e eu creio que tem muito a ver com pelo menos a igreja nessa parte do mundo onde nós estamos, porque se nós estivéssemos na China, alguns países muçulmanos, em vários lugares do mundo, se nós estivéssemos lá, nós não acharíamos que a igreja está tão forte. Agora, no mundo ocidental, em alguns lugares, né, porque mesmo na Europa, que é uma região livre, mas assim, em termos de tamanho e força e influência, a igreja não tem mais a força que teve em épocas passadas. Mas nas Américas nós ainda temos países que têm uma igreja mais numerosa, mais poderosa, mais rica, enfim, uma igreja que tem uma influência maior. Mas mesmo quando a igreja tem essa influência, como na Idade Média, quando a igreja institucional era muito grande, muito forte, dominava até sobre os imperadores, as pessoas que buscam a Deus, que querem Deus, entendem que essa força, que esse tamanho, que essa influência muitas vezes não é a influência verdadeira da igreja, é apenas mais uma ramificação do sistema humano. Então, o nosso clamor, o clamor de muitas pessoas ao longo dos séculos e hoje é: Senhor, restaura a nossa sorte. Quando é que a igreja vai realmente representar o Senhor? Quando é que nós vamos poder ver o Senhor endossando a igreja? O que é ligado na terra, ligado no céu, o que é desligado na terra, desligado no céu? Onde que isso está acontecendo? De que maneira nós temos uma verdadeira autoridade, não política, mas uma autoridade sobre doenças, sobre pecado, enfim. Então, essa restauração da sorte de Sião é um clamor no nosso coração, e aqui ele está dizendo: eu tenho ciúmes do meu povo, eu vou restaurar a sorte. Então, essa primeira parte, e essa sorte significa reconstrução de casas, reconstrução das cidades, prosperidade, né? Naquela época, sim, eles entendiam o favor de Deus dessa forma. Então,
a restauração da sorte significa a bênção de Deus, mas é claro que tinha um objetivo em vista, que nós vamos ver aqui. Ele fala assim da restauração da sorte, de Deus abençoar, de Deus escolher, de Deus estar junto, de Deus apoiar, mas ele fala especificamente da casa, que era o que mais interessava para o povo naquela época, era a mensagem específica para eles, era: nós vamos conseguir reconstruir esse templo ou nós vamos ser ainda vítimas de interferências de outras potências e poderes assim, de outras nações ou de outros povos? Ele falou assim: não, vocês vão reconstruir o templo, vai dar certo, vocês vão terminar. Terceira coisa que Deus promete, então lembra que o anjo do Senhor, eu falo o anjo porque é assim que é relatado aqui, mas sempre se referindo a Jesus, né, na sua forma antes da encarnação, mas esse anjo do Senhor, ele reclama para Deus, né, e ele fala assim: o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai tirar essa paz falsa. Ageu falou assim que Deus falou com Ageu, né, que ele ia abalar todas as nações. Então, essa é a ideia, essa paz, essa ordem mundial que todo mundo aceita, que todo mundo acha que tá assim, é assim que a gente quer viver. Deus não quer esse tipo de paz, porque é uma paz que oprime, que subjuga, que é uma ordem que mantém o reino de Deus afastado, que impede que o reino de Deus venha. Então Deus está falando assim: não, eu estou enciumado do meu povo e eu vou dar um jeito. Isso na primeira visão. Na segunda, ele mostra esses chifres, ele mostra os artesãos, que o artesão para mim fala assim de algo que Deus está fazendo, a arma secreta do povo de Deus, a arma secreta de Deus, Deus agindo como aquela pequena pedra na visão, no sonho de Nabucodonosor, a pequena pedra que vai destruir a estátua enorme. Então, os 4 artesãos, eles não são fortes, eles são artesãos, mas Deus está levantando artesãos, Ele está levantando forças pequenas que vão ser usadas por Deus para derrubar o sistema do homem, os impérios. Então, queda dos reinos adversários, todos os sistemas. Quando a gente precisa fazer uma distinção, tem muitas coisas no Antigo Testamento que a igreja andou colocando como alegoria, como simplesmente um símbolo, mas tem muitas coisas no Antigo Testamento que Deus vai cumprir exatamente, Deus vai cumprir plenamente, mas tem coisas que nós precisamos entender a diferença. Então, no Antigo Testamento, os inimigos eram as nações: Egito, Babilônia, Síria, Síria ao norte de Israel. Então, tinha muitos moabitas, os povos, né, que eram inimigos do povo de Israel. Então tinha aquela coisa, né, que tinha que lutar contra essas nações e tinha que destruir. Nós temos algumas mudanças sobre isso na nova aliança, Deus nos mostrando mais plenamente como Ele age. E o texto principal é Efésios 6, quando Paulo fala assim: nossa luta não é contra carne e sangue. Nós vemos isso muito na política, nossos adversários são o outro lado, eles são do mal, o mal contra o bem, e sendo que essa distinção entre o mal e o bem, infelizmente, está dentro do nosso coração, está dentro da igreja, e não temos, infelizmente ou felizmente, né, assim, não é o caminho de Deus de estabelecer um partido, um reino, uma nação, um lado contra o outro. Não é assim hoje. Deus ama a todos, né? Deus ama a todos. Deus ama, se fosse hoje, os egípcios, os assírios, os babilônios. Deus ama cada nação. Deus mandou Jonas para a Síria para levá-los a arrependimento. Foi apenas uma pequena amostra. Mas Deus ama as pessoas e nós precisamos tirar do nosso coração, permitir que Deus tire
esse ódio, essa polarização, essa combatividade contra pessoas que defendem doutrinas diferentes, pessoas que são de ideologias diferentes. Deus quer destruir o sistema. Deus quer derrubar as potestades, os poderes satânicos que controlam. Isso Deus tem ódio perfeito, consumado. Deus quer eliminar. Então, nós temos que traduzir essa linguagem de Deus vai destruir as nações, que Deus vai, assim, na própria profecia, como nós vamos ver aqui, Deus quer resgatar as nações, mas Deus quer destruir o sistema, porque o sistema, e não é só um sistema desencarnado, separado, assim, o sistema está em nós, o pecado está em nós, então tem um grande trabalho de eliminar de nós e do mundo o mal. O reino de Deus não pode vir para a terra sem que Deus elimine esse mal que está sempre se levantando contra Deus. E vai chegar um fim, não é? Um reino, depois outro reino, depois levanta outro, acaba uma coisa, surge, ressuscita o mal numa outra forma. Não, Deus quer eliminar, porque senão nunca vai ter paz e nunca vai ter o reino de Deus. Então, essa é a ideia. Deus deseja eliminar todo o mal. Então, a queda dos reinos humanos, em última análise, é aquela descrição: Babilônia caiu, Babilônia caiu. Essa é a ideia, esse é o juízo de Deus contra os sistemas humanos. Ele vai ser personificado em Babilônia. Ok, número 4 aqui, ele fala também sobre a separação. Na terceira visão, ele fala sobre sair da Babilônia, fugir, saia de lá, justamente porque vai chegar a hora que Deus vai julgar a Babilônia. Então, quem é de Deus, quem escuta a voz de Deus, quem tem alguma sensibilidade e desejo no coração de ser de Deus, saia da Babilônia, saia da Babilônia. É algo muito mais complexo e misterioso do que muitas vezes nós imaginamos, mas ele fala sobre uma separação. E principalmente nessa terceira visão, eu só vou ler o final aqui, mais uma vez, porque em Zacarias 2, vamos só reler o final da terceira visão. Então nós estamos vendo nessas 3 visões, Deus está falando sobre tudo isso que eu estou mostrando aqui, que ele vai voltar a olhar para seu povo, ele vai escolher, ele vai restaurar a sorte deles, o templo vai ser reconstruído, os reinos adversários vão ser destruídos, o povo dele precisa sair da Babilônia. Então vamos ver essas últimas 2 coisas descritas, o ponto 5 e 6 estão aqui em Zacarias 2, do versículo 10 a 13. Zacarias 2, de 10 a 13. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião. Está vendo? A filha de Sião, não é só a cidade de Jerusalém, é o povo dele. Porque eu venho, aqui número 5, eu venho e habitarei no meio de ti. Esse é o alvo de toda a história humana, de tudo, de antes do pecado e do plano de redenção. É o objetivo de Deus, é vir morar conosco. Então, eu habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E o que vai acontecer? Número 6. Todas as nações, naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Então ele vai, olha como mesmo aqui você percebe, Deus vai destruir as potências, os sistemas, os reinos humanos. Deus vai destruir, Deus vai acabar com o reino humano. Agora depende quanto que cada pessoa está assim, misturado, investido. Se você se identifica, se você coloca toda a sua vida num reino humano, você pode ser destruído juntamente com o reino. Mas Deus não quer destruir. Deus quer derrubar esses 4 chifres com os artesãos. Ele quer destruir para que o reino dele possa vir. O que é o reino dele?
é Deus habitando no meio do seu povo, e quando isso acontecer, ele vai atrair, ele não é contra as outras nações, ele não ama Israel ou a igreja mais do que os outros povos. Você acha que Deus ama você e não ama as pessoas perdidas? Deus ama a todos, e não só aqueles que um dia vão aceitá-lo. Ele ama todos, a Bíblia fala isso, ele ama todos. Infelizmente, nem todos vão corresponder, mas o amor de Deus é por todos. E quando Deus vier para morar no meio do seu povo, todas as nações virão. Isaías 2 fala sobre isso, Apocalipse 21 fala sobre isso. As nações virão e terão prazer na presença e na lei e na luz de Deus. Então, olha aqui, o futuro glorioso para Israel. Essas foram as 3 primeiras visões, ok? Vamos lá, que senão não vamos terminar nossa visão panorâmica, né? Então, agora vamos para o segundo grupo de visões. São as próximas 2, 4 e 5. Quais são essas 2 visões e por que as 2 são interligadas? Porque são mensagens específicas de Deus para os 2 líderes principais do povo naquela época, que era o sumo sacerdote Josué e o líder, o descendente de Davi, o líder governador Zorobabel. Então, essas 2 visões, elas eram dirigidas para esses 2 líderes. E vocês se lembram, a 4ª visão fala sobre Josué com vestes sujas, que as vestes sujas são removidas e Deus oferece para ele sem que ele tenha que fazer alguma obra, não, Deus simplesmente tira as vestes sujas e coloca roupas limpas. Depois de trocar, Deus dá um encargo, uma exortação. Agora você precisa andar na minha presença e manter a relação certa comigo. Então, nós temos a graça de Deus, mas nós temos também o encargo, a responsabilidade humana para corresponder. E isso é a 4ª visão. E a 5ª visão fala de Zorobabel, que ele se achava insuficiente, incapaz, e Deus está falando assim, olha, você está vendo essa montanha, esse monte na sua frente, os empecilhos enormes, eu vou remover tudo. E não é por sua força, não é por sua capacidade, mas pelo meu espírito. Então, ele fala, você iniciou a casa, você vai terminar. Então, é uma palavra de muito ânimo para os 2 líderes principais. Deus vai remover toda a impureza do sacerdócio e Deus vai dar poder e qualificação e vai agir sobrenaturalmente para que Zorobabel, que é pequeno, que é incapaz, ele vai conseguir fazer o que Deus deu para ele fazer. Então, já falamos sobre isso, mas vamos lembrar. Deus deu uma visão fantástica do futuro de Israel nas primeiras 3 visões. Olha o que vai acontecer. Vocês serão o meu povo escolhido. Eu vou habitar no meio de vocês. Todas as forças, todos os reinos, todas as potências inimigas, todas vão ser destruídas. Vocês a Jerusalém vai ser tão grande que não vai caber nos muros. Eu vou ser a glória, eu vou ser o muro de proteção. E essa parte que nós lemos, que Deus vai trazer as nações, que Deus vai habitar na terra, toda a carne, né? Acabei não lendo o último versículo, né, os últimos 2 versículos de Zacarias 2, mas ele fala assim, que Deus vai estar no meio do seu povo, mas toda a terra vai se tornar parte do reino dele. Então Deus dá essa visão tremenda, uma visão que não aconteceu ainda. E nem vai acontecer tudo isso antes da segunda vinda. É uma visão para o milênio, uma parte, né? Tinha partes que era para aquela época, tinha partes que são para a nossa época, mas muitas assim dessa visão final de Deus habitando, de todas as nações, tal, isso é coisa do milênio, do futuro. Mas Deus, agora, na 4ª e 5ª visão,
ele fala assim, ok, esse é para onde nós vamos, esse é o nosso destino, esse é o nosso alvo. Agora, como é que nós vamos chegar lá? Então, eu vou qualificar uma liderança que não tem qualificação. Gente, isso é fantástico. Porque Josué e Zorobabel eram pessoas comuns. Aliás, nós nem temos praticamente informações pessoais sobre eles. Não temos coisas que eles falavam. A gente não vê assim, como muitos outros personagens na Bíblia, assim, dá para conhecer um pouquinho. A gente não sabe nada sobre como eles eram, o que eles falavam, os anseios. A gente não sabe, não tem descrições ou detalhes sobre eles. Mas eles eram pessoas comuns, eram pessoas que estavam ali para servir a Deus, estavam cumprindo o mandato de Deus, mas eles eram impuros. Josué, o sacerdócio, ele era impuro, não pior do que outros, né? Não como no tempo da apostasia, trazendo imagens de outros deuses, não, nada disso, mas ele era uma pessoa impura. E Zorobabel também não era uma pessoa pior que as outras, mas ele era uma pessoa incapaz, insuficiente para aquele trabalho que Deus estava dando para ele. Então Deus qualifica, gente, isso é algo que deve encher nosso coração de ânimo, porque quando nós pensamos como é que Deus vai restaurar a sua casa hoje, como é que Deus vai preparar o seu povo, como é que essas coisas que nós estamos vendo nas profecias de Zacarias, como é que essas coisas vão acontecer, sendo que nós somos como todas as outras gerações antes de nós não somos melhores, nós temos os mesmos defeitos, as mesmas limitações, as mesmas falhas, os mesmos pecados, as mesmas fraquezas. Como é que Deus vai agir para mudar isso? Como é que as promessas de Deus vão acontecer? Alguma coisa sobrenatural precisa acontecer. E Deus está falando com Zacarias. Ele falou para eles naquela época, mas ele está falando para nós hoje, porque as profecias para esses dois homens eram muito além do tempo deles. Não era uma profecia só para Josué ou só para Zorobabel. Então, Deus qualifica. E isso, olha, a gente pode falar assim, Deus não se importa com pecado, tem muitas pessoas que aplicam de maneira muito errada. Tem gente que justifica pecados de imoralidade, porque afinal de contas Davi também fez isso. E tem muitas coisas que às vezes nós aplicamos de uma forma errada. Deus não está falando isso. Ele está falando que ele pode pegar um Josué e um Zorobabel, pessoas que têm as mesmas falhas, e a Bíblia é muito transparente em mostrar as falhas de todos os servos de Deus. Tiago fala que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas fraquezas, as mesmas dúvidas, o mesmo medo, a mesma falta de coragem, mas ele pode pegar pessoas impuras e incapazes, impotentes, limitadíssimas. Ele pode pegar pessoas e fazer a obra dele através dessas pessoas, porque ele está dizendo, quem purificou Josué não foi Josué. Não foi Josué que se tornou assim, eu vou me aperfeiçoar, eu vou ser... Isso é maravilhoso, Deus quer esse coração, que a gente quer, Deus purifica a minha vida, mas não vai ser através de um super espiritual, um líder assim que não tem pecado. Primeiro que não existe isso, mas assim, nem que fosse, não é isso que Deus vai usar. Ele vai pegar nossas vestes impuras, imundas, e vai transformar, vai trocar, vai tirar e vai nos revestir com a sua justiça, com a sua pureza. Depois ele cobra, assim, eu quero que você ande na minha presença, eu quero que você continue andando nessa pureza que eu te dei. Zorobabel, eu quero que você confie, eu vou tirar os montes, eu vou fazer milagres, mas eu quero que você confie. Então Deus qualifica líderes impuros e incapazes. Agora Deus quis falar com esses dois líderes
para mostrar não só o que ele ia fazer com eles. E isso é muito claro, assim, na segunda, na quinta visão não é tão claro, mas na quarta é muito claro que ele fala, eu vou mostrar para vocês esse versículo, Zacarias 3, versículo 8, ele fala: ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, não só Josué, que se assentam diante de ti, quais são homens de presságio. São homens proféticos. Não com uma mensagem, eles não recebiam profecias. Eles eram proféticos no sentido de que eles eram impuros e Deus os purificou. Isso foi um sinal profético. Então eles são presságio. O que Deus fez com Josué e o que Deus fez com Zorobabel era uma mensagem profética. Deus fez com eles. Eles completaram a obra que Deus deu. Eles construíram a casa de Deus. Então não era só uma coisa para o futuro, era uma coisa para o presente deles. Mas também era um presságio para o futuro. Então ele fala de presságio, de coisas vindouras, e aí ele fala ao final do versículo 8: eu farei vir o meu servo, o renovo. E eu estou querendo fazer, eu estou dando essa visão panorâmica, porque, como eu disse, Zacarias 6, final de Zacarias 6, que é o que nós vamos estudar na próxima aula, tem uma profecia tremenda, impressionante sobre o renovo. E nós precisamos, assim, Deus deu essa palavra de Zacarias 6 para Zacarias depois que ele viu as 8 visões. Por isso que eu quero que tenhamos em nosso coração as 8 visões e a mensagem que Deus estava trazendo, as 8 visões, para a gente entender melhor essa profecia que Deus deu para Zacarias no final do capítulo 6. Então, eles eram presságios. Deus usa esses líderes incapazes, limitados, impuros. Ele usa esses líderes para restaurar sua casa e seu povo. Né? Ele fez isso naquela época, mas ele usou como um presságio profético para falar de quem? Do renovo, daquele que viria. E também, agora a parte, como que Zorobabel era um presságio? Que ele não usa exatamente essa linguagem no capítulo 4 de Zacarias. Mas lembra que a visão de Zacarias 4, a quinta visão, de um candeeiro com azeite dando luz. E depois ele fala de Zorobabel, parece que até são 2 assuntos diferentes. E no fim Zacarias pergunta, mas tudo bem, então Zorobabel vai completar o templo, Deus falou sobre isso e tal, mas essas 2 oliveiras eu não entendi. E ele fala que são os 2 ungidos que estão diante do Senhor. Então isso conecta, veja bem que isso aqui não é uma coisa tão óbvia, então eu quero pelo menos mostrar o meu entendimento disso. Josué, no capítulo 3, foi purificado, Deus falou, vocês são presságio do renovo, mas ele também disse, no versículo 7, no versículo anterior, se você continuar andando nessa pureza que eu te dei sobrenaturalmente, minha graça, você foi purificado, você está limpo, você não tem um defeito. Mas se você continuar andando na minha presença, em relacionamento comigo, você vai ter um lugar no meu conselho aqui. Porque quem está diante do Senhor da terra? Aqueles que estão no conselho dele. Isso é claro que é o próprio Filho dele, Jesus, o renovo está na presença de Deus, mas isso também é para o sacerdócio. Então, esses líderes são um presságio profético para o renovo, que é Jesus, mas também para aquelas 2 oliveiras, porque quando Zacarias perguntou para o anjo, mas e essas 2 oliveiras, quem são? Ele falou assim, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, versículo 14. Esses são os 2 ungidos que assistem, que servem, que ouvem, que estão à disposição
do Senhor de toda a terra. Então, Deus habilita a liderança porque eles foram usados por Deus naquela época, mas eles foram presságio, eles foram uma mensagem profética para falar de uma outra época, não só do próprio Jesus, do renovo, mas também para falar dos dois ungidos, as oliveiras que fornecem azeite, que são aqueles que estão diante do Senhor. Eu não acho que isso é limitado a duas pessoas. Eu entendo que realmente pode ter, Apocalipse 11, pode ser que tenha duas testemunhas, duas pessoas, muitas pessoas entendem assim, mas eu entendo também que é uma grande companhia. São pessoas que estão diante do Senhor em pureza, recebendo o azeite, transmitindo o azeite puro para a igreja. Um grupo de líderes, assim, não é líder no sentido assim, de títulos, pode ser a pessoa mais humilde do povo de Deus, mas são pessoas ungidas, são pessoas que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Podem ser intercessores, podem ser pessoas que andam com Deus, são as pessoas que andam com Deus, ok? Então, esse aqui é Deus falando como é que vai acontecer tudo que foi visto nas primeiras 3 visões. Como é que Deus vai habitar no meio do seu povo? Ele precisa que o povo não só volte da Babilônia, como tinha acontecido naquela época, mas muita coisa tinha que acontecer. Olha aqui, ó, Deus usou esses líderes para restaurar sua casa e seu povo. A mensagem para Josué, para o sacerdote Josué, no versículo, Zacarias 3, versículo 9, no final do versículo ele fala: tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então o sacerdócio é para purificar o povo, não é só o sacerdote que é puro, não é só Josué que ia mudar as vestes. O propósito de Deus era, por meio do renovo, mas por meio de uma nação de sacerdotes, tirar a iniquidade de todo o povo. Ok? Vamos lá, que senão não vai dar tempo. Então vamos falar agora sobre as últimas 3 visões. As últimas 3 visões fazem um conjunto, são as últimas que nós estudamos, então talvez a memória seja mais recente, né? Mas fica mais fácil de lembrar. Então nós temos 3 visões, vamos lembrar quais são. Na 6ª visão, isso está em Zacarias 5, na 6ª visão, ele vê um rolo, um pergaminho, um rolo, que era assim, os livros que eles tinham era dessa maneira, era um rolo de pergaminho. Mas esse rolo não estava fechado, selado. Esse rolo estava aberto, então falava assim representava assim a palavra de Deus, a lei de Deus, mas é a palavra de Deus aberta, não fechada, não escondida, o mistério de Deus revelado, o plano de Deus revelado, a intenção do coração de Deus revelado. E essa palavra, então, voando, porque ela vai rápido, ela chega rápido onde Deus quer, é muito grande, então todos podem ler e entender, só que é uma palavra que traz consequências. Então, nós entendemos que foi isso aqui, a restauração, esse trabalho de Deus de restaurar, de reconstruir o templo, de levantar líderes. O que vai acontecer? E lembra que nós estamos olhando tudo, assim, o alvo dessas visões não foi mostrado na última visão. O alvo de Deus foi revelado principalmente na 3ª visão. Quer dizer, as primeiras 3 visões mostram o destino, o alvo, o que Deus quer fazer. Ele estava dizendo para o povo naquela época: vocês estão fazendo um templo, mas olha quanta coisa que vai acontecer depois disso. Isso é uma parte para dar andamento no plano de Deus, e o plano de Deus é Deus habitando na terra sobre todas as nações. Aí sim vai ter paz verdadeira, e aí não vai ter reinos adversários, não vai ter o sistema do homem, do pecado, nada disso. Então, depois que ele mostra esse destino, ele fala:
da liderança, Josué e Zorobabel. O que Deus vai fazer para que a nação de Israel corresponda e chegue a esse ponto que Deus quer? Então nós vimos na quarta e quinta visões como Deus estava prometendo usar a liderança normal, limitada, imperfeita que nós somos. Agora, nessas últimas 3 visões, Deus está mostrando assim, olha, para que Deus possa habitar, Deus quer habitar na terra. Onde que Deus vai habitar na terra? No meio do seu povo. Ele escolheu um povo para ser um instrumento para levar o seu reino e para conectar a Deus com toda a humanidade. Então, mas primeiro Deus precisa habitar no meio do seu povo. Então nós temos essa visão. Deus fala assim, agora como é que Deus vai habitar, como ele prometeu nas primeiras visões, como é que Deus vai habitar no meio do seu povo? Ele precisou resolver o problema do sacerdócio. Ele precisa resolver o problema de uma liderança fraca, incapaz, insuficiente. Ele prometeu que a purificação do sacerdote era um primeiro passo para purificar toda a nação. Então, antes de Deus poder habitar na terra toda, ele vai habitar no seu povo. Mas antes de Deus poder habitar no meio do seu povo, ele precisa remover o pecado. E isso Deus vem prometendo, tem textos e mais textos, Deus falando assim, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, Jeremias 31, Ezequiel 36 e muitos outros textos, Deus fala assim, eu vou purificar, eu vou trabalhar com vocês, eu vou, Malaquias 3, eu sempre cito, ele falou assim, eu vou me assentar, eu vou ler aqui porque é muito mais rico do que eu posso simplesmente citar, mas ele fala assim, Malaquias 3, versículo 1, eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. E o que o mensageiro vai fazer? Ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, como cândida, como algo que dói para limpar. Assentar-se-á como fundidor, purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, as ofertas de Judá e Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor. Então, e aí tem dezenas de passagens que nós poderíamos citar, que Deus prometendo, eu vou restaurar vocês, eu vou cumprir as promessas para Abraão, para Davi, eu vou fazer tudo o que eu prometi fazer, mas para fazer isso eu tenho que fazer uma nova aliança, eu tenho que tirar o pecado, eu tenho que escrever minha lei no seu coração. Então é isso que Deus está falando. Depois de toda essa visão gloriosa, ele fala da liderança, mas agora ele fala assim, como é que vai acontecer? E olha como isso é obra de Deus. As 3 visões aqui, não é o homem tendo que fazer, não é o homem, assim, lógico que nós temos que corresponder, nós temos que nos arrepender, nós temos a responsabilidade nossa de aceitar o que Deus vai fazer. Mas assim como foi ele que purificou Josué, foi ele que tirou os montes da frente de Zorobabel, é ele que vai restaurar a sua palavra, e a palavra vai voar e vai entrar na casa daqueles que juram, que mentem, que falam falsidade, que fazem injustiça com o seu próximo. Ele vai fazer isso primeiro na igreja, ele vai fazer isso primeiro na nação de Israel. Ele falou assim, essa minha palavra vai voltar, vai ser forte, porque durante séculos, por causa da nossa infidelidade, nós temos deixado a palavra de Deus sem eficácia. Porque a palavra de Deus vai estabelecer seu reino através de um povo, ele não faz isso só do céu, é ele que faz, mas o que ele está fazendo? Então, é obra soberana de Deus, Deus vai fazer com que sua palavra penetre e purifique,
E se nós não quisermos ser purificados, ele vai nos remover, porque a palavra que ele usa em Zacarias 5, nessa sexta visão, ele usa assim, as pessoas serão desarraigadas, serão, assim, Deus vai fazer uma separação, Deus vai tirar. E muitos lugares nos profetas falam, vai ter novamente uma diferença, porque no tempo de Israel, eles tinham uma religião diferente, mas eles eram iguaizinhos aos outros. Serviam os mesmos deuses, praticavam os mesmos pecados, tudo igual. E acho que não está muito diferente na igreja hoje. Mas Deus está falando, sim, tem a graça de Deus. Não somos salvos não por nossas obras, mas pela graça, pelo sangue. Mas Deus está falando assim, não é só assim, a obra de Deus não termina tirando as roupas sujas de Josué. A obra de Deus continua, ele fala assim, continue andando na minha presença, eu vou purificar, eu vou arrancar a escória, a sujeira, a contaminação, eu vou penetrar, eu vou entrar na casa das pessoas, ele fala. Então, a restauração da palavra de Deus com pureza e poder. Pureza, palavra de Deus pura e com poder. A própria palavra de Deus vai gerar consequências. Deus deu à igreja a responsabilidade de julgar, de tratar com as pessoas, de disciplinar e tudo mais. Mas o que Deus está falando assim aqui, vai chegar a hora que a palavra de Deus vai fazer isso. A palavra de Deus vai penetrar. A sétima visão, ele fala sobre aquela mulher dentro do Éfa, representando o sistema do mal. A maldade, ele fala assim, essa é a maldade. E nós vimos então como Deus falou assim, vou tirar essa mulher, vou tirar essa maldade e levar para longe, lá para Babilônia, que é o lugar dela. Então vai ter uma separação do sistema de Deus, do reino de Deus, com o sistema da Babilônia, o sistema do homem. Então nós temos aqui essa separação que Deus vai proceder, que Deus vai efetuar. Então isso também faz parte do processo de Deus. Deus não vai habitar na terra sem que isso aconteça. Então Deus quer habitar no meio da igreja, do povo de Deus, de Israel. Nós estamos falando igreja e Israel, são dois aspectos, acontecem paralelamente, mas assim, Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para a igreja, mas ele vai unir e no fim eles serão um só povo, um só reino, uma só noiva. Né? Mas Deus tem aspectos que ele vai cumprir em relação a Israel natural, aspectos que ele está fazendo paralelamente na igreja, mas depois ele vai unir tudo. Então, quando Deus fala, vou habitar no meio do meu povo, vou fazer minha morada, vou restaurar a sorte, vou cumprir minhas promessas, vou habitar no meio do povo de Deus. Então, até a sétima visão, ele está falando assim, como que ele vai habitar no meio do povo dele. Falou de liderança, falou da palavra que vai ser restaurada, que vai eliminando o pecado do nosso meio, e ele fala da remoção, da separação do sistema babilônico da igreja. Ele vai desprender, desemaranhar, né, essa mistura terrível que nós como pessoas não conseguimos separar, né? Ok? E a última visão, a oitava visão, é que finalmente, e como falei na última aula, Deus leva séculos, milênios para trabalhar com o seu povo, para purificar, para formar um povo onde ele possa morar. Agora, na última visão, ele não fala em detalhes sobre tudo que Deus vai fazer para julgar a terra, mas ele mostra esses carros de guerra e Deus enviando para toda a terra e principalmente resolvendo o que está inquietando o Espírito de Deus na terra do norte, que é de onde vêm todos os ataques, quando fala nas profecias de ataques contra Israel, contra Deus, contra o reino de Deus, esses ataques vêm do norte. Então Deus promete aqui resolver o problema de Babilônia, e isso corresponde
Apocalipse 17, 18, que é a última coisa que acontece antes da volta de Jesus, que é eliminação da Babilônia, ok? Então, só vou terminar mostrando aqui, eu espero que tenha dado para ter um vislumbre daquilo que Deus queria mostrar nessas visões. Nessas 8 visões, na verdade, o que Deus está falando? Ele está falando, olha, vocês estão trabalhando na reconstrução da casa, isso é importante, eu vou cumprir as minhas promessas sobre isso, eu vou restaurar não só a casa, mas ele mostrou o que ele queria fazer com a nação de Israel e com seu plano para toda a terra, e ele foi mostrando o que teria que ser feito. Então, nós temos as 8 visões mostrando, claro que tem muitas lacunas, muitas coisas que nós não entendemos, mas era uma visão que mostrava o que Deus ia fazer e algumas das maneiras como ele ia fazer. Então, ele ia trabalhar com uma liderança incapaz, impura, e ele prometeu trabalhar com essa purificação da nação de Israel. Essas últimas 3 visões falam do quê? Da remoção do pecado de Israel e depois de toda a terra, que é o fim aqui. Então, nós poderíamos mostrar em muitos textos onde Deus promete fazer isso. Eu só quero, antes de falar sobre esse último diagrama, eu quero lembrar que o livro de Apocalipse, que fala das últimas coisas, fala muito sobre, dá várias imagens de um povo puro. Por exemplo, fala dos 144 mil no capítulo 7, que são selados antes do juízo, e depois no capítulo 14 fala desses 144 mil, que são aqueles que são totalmente puros, não se contaminam, seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Então você percebe nessa visão, Deus está mostrando que essa purificação aconteceu. Fala também, voltando no capítulo 7 de Apocalipse, fala de uma multidão que não podia numerar e que as vestes deles tinham sido lavadas no sangue do Cordeiro, e eles foram mártires, e eles estão com vestes brancas, e isso é pureza. Onde mais nós vemos isso? Apocalipse 12 fala assim, que eles venceram o inimigo, porque por causa da palavra do testemunho, eles estavam dando luz, porque não amaram a vida até a morte, e por causa do sangue do Cordeiro. Então, são várias imagens. Nós temos também Efésios 5, que fala a respeito de Jesus ter dado a vida para que a igreja não fosse só redimida, mas para que a igreja pudesse ser pura, sem mácula, sem ruga, uma igreja pura, santa e sem defeito. Então, nós estamos vendo aqui que são confirmações. Deus sempre está falando para Deus habitar, para Jesus casar conosco, tem que ter pureza. E não nem a pureza que é só pela graça, Jesus me perdoou, mas eu continuo vivendo em pecado e não fazendo a vontade de Deus. E não é também assim pela lei, por muito esforço, por muito suor. É uma obra de Deus que Ele promete fazer e que vai resultar, tem uma correspondência nossa. Deus vai usar várias situações, Ele vai usar a tribulação, Ele vai usar muitas maneiras de purificar a igreja, de separar a igreja, de separar o joio do trigo, para que realmente Ele tenha uma igreja perfeita. Eu só queria mostrar esse diagrama aqui. Você já conhece muito bem essa linha de tempo que eu sempre uso, mas é só para a gente ter assim, um pouco de contexto de tempo, para saber como que Deus, essas profecias, elas se aplicam a que época, em que momento que essas profecias vão se cumprir. Então, só para a gente ter um contexto, Zorobabel, Zacarias, o tempo que nós estamos estudando, está nesse primeiro risquinho aqui, que são 500 anos antes da primeira vinda de Jesus, ou seja, faz 2.500 anos que essas profecias foram dadas. Eu estou chamando isso aqui da primeira restauração, porque
depois dessa época que veio depois do cativeiro na Babilônia. Depois dessa época, houve uma outra destruição de Jerusalém, uma outra dispersão, um outro tipo de cativeiro. Então agora nós estamos vivendo na época da segunda restauração. Então as profecias de Zacarias se referem a esse período, como estamos vendo, ele estava falando para Zorobabel, estava falando para Josué, ele deu profecias, vocês vão terminar de construir essa casa. Então tinha profecias que eram ligadas ao tempo, que eram relacionadas ao tempo que eles estavam vivendo, a primeira restauração. Nós temos profecias como essa que eu falei do renovo, em Zacarias 3, quando ele fala de Josué, que fala assim, você é um presságio do renovo, ele estava falando da primeira vinda do Messias. Porque quando é que essas vestes sujas realmente seriam trocadas por vestes limpas? Foi através da primeira vinda do Messias. Ali era uma visão. Deus estava aceitando, Deus considerou as vestes de Josué limpas a partir daquele momento. Mas por que isso era possível? Era possível porque Deus já estava contando com o que Jesus faria na primeira vinda. Então, nós temos profecias de Zacarias que se referem ao tempo dele, contemporâneo. Nós temos profecias que se referem à primeira vinda, o renovo. Mas quando você olha aquelas profecias, aquelas primeiras 3 visões, quando ele descreve Deus habitando na terra, a nação de Israel livre de todos os seus inimigos. Isso até hoje não aconteceu. Israel é uma nação outra vez, eles estão na sua terra, mas eles têm inimigos por dentro e são cercados por inimigos. E eles não estão servindo a Deus como nação em pureza e santidade e não têm a casa de Deus lá. Então percebe que no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos esperando uma segunda restauração. Algumas coisas Deus vem restaurando, levando eles de volta para a terra, mas a maior parte dessa visão que Zacarias recebeu não se refere nem a essa época, se refere ao milênio. Então eu coloquei que as profecias de Zacarias se referem a essa época deles, a primeira vinda do Messias e ao tempo do fim, que eu separei em 3 partes. Porque nessas visões ele não fala muito especificamente da segunda vinda em si, mas ele fala de coisas que precisam acontecer nesse período antes da volta de Jesus e também ele descreve o que vai acontecer no milênio. Então veja como é interessante e como nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender, porque o que Deus falou com Zacarias tinha a ver com pelo menos 3 períodos da história, e nessa época final ainda é dividida em várias partes, porque tem coisas que Deus vai fazer, como essas 2 oliveiras diante do Senhor de toda a terra, um sacerdócio puro. E isso é para acontecer aqui, antes da vinda de Jesus. E vai resultar quando Deus fala, eu venho, eu vou morar entre vocês, é a segunda vinda, e o que vai acontecer de todas as nações, e da prosperidade, de Deus abençoar a nação de Israel e todas as nações, são coisas que vão acontecer no milênio. Então, a gente pode entender um pouco a complexidade de tudo isso. E outra comparação é que a primeira restauração veio 500 anos antes de Jesus. Agora eu coloquei uma interrogação, porque tem vários aspectos da escatologia que não entendemos perfeitamente, mas muitas coisas vão acontecer do que esse presságio, as coisas que Deus vai fazer de purificar seu povo, muitas coisas que são citadas nessas visões têm a ver com o período logo antes da vinda de Jesus. E 3 anos e meio, 7 anos, 10 anos, 15 anos, mas é pouco tempo, não é como aqui. Deus queira que não tenhamos que esperar mais 500 anos, que nenhum de nós vai estar aqui presente, mas quem sabe, se essas coisas começarem a acontecer,
É claro que Deus está preparando, claro que Deus já está movendo várias coisas. A gente percebe, né, próprio fato de que tem Israel na sua terra, de que tem judeus messiânicos, de que Deus está trabalhando com a igreja e procurando nos purificar, ainda que não apareça na igreja visível, forte, numerosa, mas Deus está trabalhando escondido em coisas pequenas, debaixo da superfície. Enfim, esse conjunto, como vocês podem ver, forma realmente uma mensagem que é tão importante a gente entender. Senhor, muito obrigado por tua fidelidade em revelar um pouquinho desses mistérios. Nós sabemos que ainda falta muita coisa para a gente entender, muita coisa para podermos aplicar. Estamos diante de Ti com humildade, com expectativa de que o Senhor venha realmente revelar aquilo que está no Teu coração. E principalmente, Senhor, como o Senhor falou pelo profeta Zacarias para aqueles homens, e para a geração que estava com eles, para todo aquele grupo de remanescentes, o Senhor deu uma palavra: é hora de construir, é hora de enfrentar, eu estarei com vocês. Nós queremos também hoje ouvir o que o Senhor tem para nos falar, o que o Senhor deseja que seja feita na nossa geração, no nosso tempo, e que nós possamos, ao olhar essas 8 visões e tudo que o Senhor está nos mostrando, aquilo que o Senhor vai fazer, coisas que o Senhor vai fazer depois do teu retorno, mas muita coisa que envolve nossa correspondência a Ti agora. Então, Senhor, capacita-nos, limpa-nos das nossas impurezas, dá-nos, ó Deus, confiança em Ti, que aquilo que o Senhor nos chama para fazer, ainda que sejam coisas impossíveis, o Senhor vai capacitar, e que possamos andar na Tua presença e ver realmente o Senhor purificando a nossa vida e a vida do Teu povo. Pedimos isso e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.